Bem-vindos de volta à nossa série Olhando para Jesus. Hoje nós vamos falar nós vamos continuar falando a respeito do poder santificador do Evangelho, como nós somos transformados pelo Evangelho e como o Evangelho nos fornece a motivação que nós precisamos para perseverar, para continuar com o Senhor. Hoje nós vamos olhar para duas citações de um dos meus teólogos favoritos, um dos maiores teólogos de todos os tempos, o puritano John Owen. Então eu vou ler uma pequena introdução que eu escrevi, então nós vamos acessar a citação dele. O verdadeiro conhecimento do Evangelho não é medido pelo número de fatos que acumulamos sobre o Evangelho de Cristo, mas por nossa conformidade com o Cristo do Evangelho. Como toda teologia, o verdadeiro estudo do Evangelho é uma devoção, um ato de adoração, resultando em transformação. John Owen escreveu: conhecimento de teoria política não é o mesmo que estadista. Nenhum estudo apurado das leis de Cícero e da República de Platão produzem automaticamente bons cidadãos. Pelo mesmo raciocínio, um teólogo cristão não é um homem com algum conhecimento superficial ou ligeira compreensão de um esquema técnico de teologia e sua terminologia científica. Se ele não carrega nenhuma marca de um verdadeiro discípulo de Cristo, então ele não é um teólogo. Mas ao invés disso, permanece um pecador miserável, permanecendo autocondenado. Tais eruditos foram bem descritos há muito tempo por Filóstrato. Se o que ensinamos é contradito por nosso próprio comportamento, então é mostrado que nós falamos de uma maneira não natural, gerando meramente sons como um tocador de flauta. E agora ele continua escrevendo: vamos proclamá-lo com ousadia. O homem que não está inflamado com o amor divino é um estranho a toda a teologia. Que ele trabalhe longa e arduamente em armar questões difíceis. Que ele seja o mais ávido devorador de livros teológicos que existe. Se ele tem isso e nada mais, é apenas a prova mais forte de que a beleza natural da verdade de Deus nunca penetrou, nem mesmo na menor fresta, em sua mente. Ele não está em chamas de amor pela verdade divina, nem se empolga com a admiração por sua beleza. A exortação de John Owen pode ser aplicada a todas as categorias de pensamento teológico, mas quanto mais ao Evangelho, o Everest, a acrópole de toda teologia. Vamos estudar com fervoroso desejo e muitas orações para conhecer a Cristo e ser transformados por seu Evangelho. E vamos medir o nosso conhecimento do Evangelho pela transformação que ele operou em nossa vida. Agora, vamos voltar a isso e dar uma olhada em algumas das coisas que Owen está procurando comunicar a nós. Antes de tudo, a minha introdução. O verdadeiro conhecimento do Evangelho não é medido pelo número de fatos que nós acumulamos sobre o Evangelho de Cristo, mas por nossa conformidade com o Cristo do Evangelho. Agora, eu quero ter muito cuidado aqui. Porque às vezes nós vamos ouvir as pessoas dizerem: não é sobre teologia, não é sobre doutrina, não se trata apenas de temas bíblicos e fatos, é sobre a vida. Bem, é sobre a vida, mas eu quero especialmente aos jovens pregadores que vocês percebam que a parte de uma teologia sólida, a parte de conhecimentos dos fatos de Deus em Cristo e o Evangelho, não há vida. De novo, deixa eu dizer algo que eu disse muitas vezes nesses episódios, que a vida cristã é mais do que conhecimento, mas não é menos do que o conhecimento. Se nós quisermos nos gloriar no Evangelho, é porque compreendemos as verdades do Evangelho através do nosso estudo das Escrituras. Vamos continuar. Como toda teologia, o verdadeiro estudo do Evangelho é uma devoção, um ato de adoração, resultando em transformação. Como ministro de Cristo, pense comigo por um momento. Em seus anos de estudo, preparando sermões, escrevendo livros, se preparando para o discipulado ou a escola dominical, quantas vezes você se encontrou tendo que se afastar do que você acabou de aprender para ir para os joelhos em adoração, em ação de graças, em oração? Sabe, eu me lembro de muitos e muitos anos atrás, alguém que me deu uma fita cassete bem grande, que
Ela tocava naqueles cassetes de fita grande, de 8 faixas. Era um ensinamento de Arcis Pro sobre santidade de Deus. E eu me lembro, enquanto eu escutava, quando eu era muito jovem, eu fiquei sentado normalmente, durante os primeiros 5 minutos. Então eu percebi que eu estava ficando mais rígido na cadeira. E depois de um tempo eu percebi que eu estava sentado na ponta da minha cadeira. E depois de um tempo eu me encontrei de joelhos. E passei um tempo com o rosto abaixado adorando. E é isso que eu quero que vocês façam e vejam. Eu não devo dizer que isso acontece o tempo todo. Não acontece. Eu não devo dizer, não estou dizendo que deveria, mas o que eu estou dizendo é o nosso estudo das Escrituras, e especialmente sobre a pessoa de Cristo, deve levar à adoração. E mais certamente para uma vida que é transformada, está sendo transformada. Agora vamos continuar com Owen. Conhecimento de teoria política não é o mesmo que estadista. Acho que poderíamos colocar dessa maneira. Você pode conhecer todos os tipos de coisas, mas isso não significa que você vai ser movido na realidade delas, que você as pratica. Eu me lembro que havia um homem que me discipulou há muitos anos atrás, e o que ele fazia sempre era me perguntar, depois que eu ia até ele, eu dizia assim, sabe, eu tenho aprendido algo novo. E ele dizia, sim, mas agora você está sendo transformado, está se tornando uma realidade crescente em sua vida? É tão importante, irmãos. Mesmo na nossa pregação, não estamos apenas pregando para passar informações. Estamos transmitindo a verdade na esperança de transformação. Vamos continuar. Conhecimento da teoria política não é o mesmo que estadista. Nenhum estudo apurado das leis de Cícero e da República de Platão produz automaticamente bons cidadãos. E isso é verdade. Não vemos isso em tudo? Você pode ler tanto, estudar tanto, conhecer tanto e aplicar tão pouco. Nós estamos sempre nesse perigo. Uma das coisas que nós sempre escrevemos, especialmente para jovens crentes, princípios da hermenêutica sobre como estudar a Bíblia. Devemos sempre incluir no final que um aspecto da hermenêutica é a obediência. É aplicação e obediência. Pelo mesmo raciocínio, um teólogo cristão não é um homem com algum conhecimento superficial ou ligeira compreensão de um esquema técnico de teologia e sua terminologia científica. De novo, o estudo da teologia é mais do que conhecimento, mas não é menos do que conhecimento. Também, eu gostaria de dizer algo agora. Me escute, deixe eu chegar até o fim. Você sabe que eu amo livros antigos, eu quero dizer, esse é o propósito de Olhando para Jesus. Nós, na maioria das vezes, terminamos isso em cada episódio dizendo, é por isso que nós lemos livros antigos. Então, eu amo livros antigos, amo novos livros biblicamente corretos, eu amo comentários de teologias sistemáticas, todos os tipos de coisas. E eles são muito importantes, especialmente como uma caixa de ressonância para ver se estamos bem no centro do cristianismo histórico quando chegamos às nossas conclusões. Mas deixe dizer algo que parece bastante perceptível. Que se você tivesse 2 homens com exatamente a mesma teologia, boa teologia, mas um daqueles homens tivesse conquistado sua teologia por intermédio de um estudo meticuloso das Escrituras, e o outro adquiriu a sua teologia, a mesma teologia, apenas lendo bons livros, você notaria uma diferença entre os 2 homens. Você notaria uma enorme diferença da realidade e do poder. Agora, não devemos limitar a um e negligenciar o outro, nem largar um pelo outro. Nós precisamos ler as Escrituras. Ela precisa ser o nosso livro principal, nosso padrão supremo. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ler bons livros. Nós precisamos ler outros homens que são testados e verdadeiros. Mas lembre-se sempre disso. Se você quer uma realidade em sua vida, você terá que deixar de lado todos esses livros. E você vai ter que se dedicar para o livro, o único livro inspirado por Deus e com o poder de trazer uma transformação magnífica em nossas vidas. Vamos continuar.
se ele não carrega nenhuma marca de um verdadeiro discípulo de Cristo, então ele não é um teólogo. Mas ao invés disso, permanece um pecador miserável, permanecendo autocondenado. São palavras duras, mas são palavras verdadeiras. E de novo, sabe, quantas vezes ao longo das Escrituras, de maneiras diferentes, ouvimos que aquele que simplesmente conhece a palavra e é um ouvinte da palavra e não é maduro, mas aquele que é um praticante da palavra e não apenas no que diz respeito à obediência. Sim, existem mandamentos e nós devemos obedecer, mas há outra coisa. Não é apenas agarrar a divindade de Cristo, mas vindo para o ponto onde você se maravilha na divindade de Cristo. Não é apenas como você entende a doutrina da propiciação, o que é absolutamente essencial, mas você se maravilha na cruz. E pregador, me escute, um pregador que não se maravilha nas grandes coisas de Deus, não entende as grandes coisas de Deus e certamente não foi afetado por elas, nem pode afetar ninguém com elas. Continua. Tais eruditos foram bem descritos há muito tempo por Filóstrato. Ele disse, se o que ensinamos é contradito por nosso próprio comportamento, então é mostrado que falamos de uma maneira não natural, gerando meramente sons como um tocador de flauta. Eu fui criado em um rancho, nós criávamos gado cherolês, cavalos também tínhamos veados, perus e todos os tipos de animais no nosso rancho. E quando menino, você começa a ouvir os sons, discernir os sons. E quando você caminha em direção a um certo tipo de animal, fazendo um certo tipo de som, você tinha quase certeza que iria encontrar esse animal. Seria estranho sair à noite, observando o gado e ouvindo ele se movendo à meia-noite, apenas para encontrar um peru fazendo aquele som. Não é natural. Não é natural. Da mesma maneira que o homem que fala muito de Cristo, mas sabe pouco da realidade de Cristo, há pouca realidade de discipulado em sua vida, ele está falando como alguém que está falando anormalmente. Apenas os discípulos têm o direito de usar a língua de um discípulo. Então, você e eu, nós sabemos que... Eu quero que vocês saibam que isso é tão verdadeiro sobre mim, eu tenho certeza que é verdadeiro sobre vocês. Sempre há uma luta. Nós percebemos que há muito mais do que aplicamos. Parece que podemos falar muito mais do que o que é uma realidade em nossa vida. E essa é a luta do ministro. Essa é a minha luta, essa é a sua luta. Mas nós temos esperança, não temos? Progredimos, embora não tão rapidamente quanto esperávamos. E podemos continuar a progredir até o dia em que sejamos chamados para casa. Que nós fazemos com que essas duas coisas se encontrem perfeitamente em harmonia. O nosso conhecimento com a nossa vida. A nossa proclamação com a nossa vida. Que sejam perfeitos. E é isso que nós precisamos estar constantemente lutando. E quando você olha no espelho e você enxerga que há uma contradição, não caia em arrependimento. Isso é terreno e temporal e de desespero temporal. Mas um arrependimento bíblico de esperança. Comece, de novo, se devote mais uma vez às Escrituras. E ao seguir as Escrituras, saiba que, já que a nossa salvação começa e termina com a fé, que começa e termina pela graça, você e eu podemos nos esforçar para atingir esses objetivos. E quando falhamos, não nos desesperamos, apenas nos levantamos e vamos de novo. Ok. Owen tem outra citação aqui. Em ambas as citações, a propósito, são da introdução na sua teologia bíblica. A maioria de vocês provavelmente está familiarizado com suas obras e também com seus comentários sobre Hebreus, mas há um volume da teologia bíblica que é excelente, vale a pena ler. Ele diz, vamos proclamá-lo com ousadia. O homem que não está inflamado com o amor divino é um estranho a toda a teologia. Eu ouço tantos jovens, até hoje em dia, dizendo, sabe,
Eu não quero nada dessa doutrina. Eu só quero Jesus. Eu não quero nada dessa teologia. Eu só quero Jesus. E eles não percebem que eles estão falando bobagens. Eles estão criando uma falácia lógica e absurda. Porque a doutrina é ensinar. E dizer que você não quer doutrina, você quer apenas Jesus, você está dizendo basicamente que eu quero todos os benefícios de Cristo, mas eu não quero conhecer o que Ele disse. Eu não quero conhecer os mandamentos que Ele deu, ou dizer algo como, sabe, eu não quero nada dessa teologia, eu só quero Deus. O que isso significa? Porque teologia, sabe, é theos, Deus. Logos, uma palavra, um discurso. Teologia é uma palavra ou um discurso a respeito de Deus. Então, se uma pessoa realmente deseja Deus, elas vão querer ouvir os discursos sobre Ele, especialmente aqueles discursos que Ele revela a si mesmo e a sua vontade. Eu sei disso por experiência. Se você está apaixonado por uma jovem, apaixonado por sua esposa, você vai querer ouvir novidades sobre ela. É a mesma coisa com relação a Cristo. Agora, vamos em frente. Ele diz que ele trabalha longa e arduamente em armar questões difíceis. Acho que a internet provou que não há uma abundância desses tipos de homens que parecem estar bem. O que ele diz aqui? Armar questões difíceis. Entrar em disputas. Pegar todos os ossos e reclamando deles, depois abandonar toda a carne. Não queremos ser assim. Sim, queremos levar a nossa teologia a sério. Mas a teologia deve produzir mais do que disputas. Mais do que brigas. Então, constantemente, está pegando os outros aí, suspeitando pelo menor, sabe, pela menor palavra errada. Não queremos ser homens assim. Se realmente estudamos a doutrina, se realmente estudamos Cristo, haverá algo de seu caráter em nós. Então ele diz que ele trabalhe longa e arduamente em armar questões difíceis, que ele seja o mais ávido devorador de livros teológicos que existe. Se ele tem isso e nada mais, é apenas a prova mais forte de que a beleza natural da verdade de Deus nunca penetrou, nem mesmo na menor fresta, em sua mente. Agora pense a respeito disso. Se a verdade de Deus é verdadeiramente aprendida pela mente iluminada, pelo coração regenerado, eles são maravilhados pela beleza disso. Eles vão desejar ver mais. Eles vão desejar ser transformados por ela. Ele não está em chamas de amor pela verdade divina, nem se empolga com a admiração por sua beleza. Tanto, eu acabei de finalizar algumas semanas atrás, provavelmente 3 meses ou mais, nas Canções do Servo. E eu continuei dizendo aos meus irmãos aqui na Hot Cry, sabe? Se eu pudesse devotar a minha vida inteira às Canções do Servo, se alguém me pagasse para não fazer nada além de estudá-las 12, 14 horas por dia, depois de 30 anos eu não seria capaz de esgotar a beleza de Cristo que é revelada nessas Canções de Servo. Se você tivesse apenas uma tarefa para expor João 3,16 e você recebesse a mente de um serafim, a voz de um Spurgeon. Se você tivesse 85 anos para fazer isso, 10 horas por dia, você não exauriria João 3,16. Você não encontraria toda a beleza que está lá. E isso é porque nós estudamos. E é por isso que nós pregamos. Vimos algo. E nós queremos que o povo de Deus enxergue. Admiramos a beleza de Deus e nós queremos que outras pessoas admirem essa beleza. Também, os pregadores, escute, há momentos em que nós devemos lidar com o que eu acho que as pessoas se referem como questões práticas. Eu não gosto dessa terminologia porque eu acredito que tudo na Bíblia é prático. Mas se tudo o que você está fazendo é dar ao seu povo princípios pelos quais eles devem viver,
O que posso dizer? Você está roubando a herança deles. Você está roubando a comida deles. Você está matando eles de fome. Você está cobrindo os olhos deles para que eles nunca possam se maravilhar na beleza de Cristo. Não faça isso. Não faça isso. Sim, pregue os princípios, as leis, os mandamentos. Mas não deixe que não deixe que isso seja a maior parte do seu discurso. Que seja Cristo, que seja Deus, seus atributos, a revelação de tudo isso. Vou terminar com o que eu acabei de comentar. A exortação de John Owen pode ser aplicada a todas as categorias de pensamentos teológicos. Não importa o que nós estamos estudando na Bíblia, deve haver uma aplicação direta e transformadora em nossas vidas, queridos irmãos. Mas quanto mais ao Evangelho, se mesmo o menor preceito do livro de Levítico tem poder transformador, quanto mais deveria o Evangelho de Jesus Cristo. E ele faz isso. E é por isso que nós devemos ir muito atrás dele. E nos referimos ao Evangelho aqui usando palavras que eu coletei dos puritanos e os seus filhos ao longo dos anos. O Everest. O Evangelho é o Everest de todas as outras montanhas. Na verdade, todas as outras montanhas são planas em comparação com o Evangelho de Jesus Cristo, a acrópole de toda a teologia, aquela cidade forte, aquela coisa que separa o cristianismo para ser tão único, que no cristianismo não há homens trabalhando para o caminho de volta a Deus, mas Deus salvando os homens. Ele é o alfa e o ômega. É Deus fazendo uma grande obra de salvação a fim de demonstrar a sua glória e receber louvores. Não se trata de homens demonstrando a fidelidade deles e merecimento na salvação. Vamos estudar em fervoroso desejo e muitas orações para conhecer a Cristo. Irmãos, me escutem. Eu tenho um escritório. Aqui eu estudo e eu tenho muitos livros antigos. E eles são muito úteis. E eu tenho as escrituras em diferentes traduções, na linguagem original. E tudo isso é tão importante. Mas, por favor, não deixe a oração fora do seu estudo das Escrituras, do seu estudo do Evangelho. Por favor, não faça isso. Você e eu, quando abrimos os nossos olhos pela manhã, a primeira coisa que devemos fazer antes de movermos um quarto de polegada para a direita ou para a esquerda é orar. Para que toda a nossa vida seja dependente da graça. Nós respiramos pela graça. Nós somos impedidos de cair pela graça. Nós perseveramos pela graça. Mas também nós estudamos pela graça. Nós precisamos de graça. E a graça está aí para quem pedir. Eu não entendo completamente uma determinada economia de Deus entre a minha vontade e a sua soberania. Eu acredito nas confissões, mas não entendo totalmente. Mas eu sei disso. Não temos porque não pedimos. Irmãos, se vocês precisam de conhecimento, a nova aliança promete conhecimento. Todos me conhecerão, disse Deus. Você precisa de poder? A nova aliança promete poder. O seu Espírito, Ele nos deu o seu bom Espírito. Então, em todos os nossos estudos, não deixe de lado a oração. Finalmente, vamos medir o nosso conhecimento do Evangelho pela transformação que Ele operou em nossas vidas. Eu gostaria de conhecer mais, mas eu desejo que o que eu conheço seja uma realidade maior em minha vida e que eu possa ter muito mais progresso em ser transformado por Ele. Bem, esta é uma palavra boa sobre o poder santificador do Evangelho. Eu acho que provavelmente todos nós temos ele como um dos nossos teólogos favoritos, John Owen. E espero que isso ajude vocês a passar mais tempo no estudo, percebendo que você precisa, o seu povo precisa,
é que você tem uma realidade maior das coisas que você proclama a eles. Ok, bem, nós avançamos bastante neste episódio, mas vou terminar dizendo isso. É por isso que nós lemos livros antigos. Que Deus os abençoe.